Direto da redação. A Promotoria de Justiça da cidade de Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro, está pedindo a condenação, ou melhor, entrou com uma ação civil pública, está promovendo uma ação civil pública contra os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Garotinho. Eles são acusados de superfaturar obras do programa Morar Feliz. Foi um programa habitacional que foi executado na cidade de Campos do governo da Rosinha Garotinho no período de 2009 e 2014. E segundo o Ministério Público, há um superfaturamento nesse programa. O Ministério Público acusa o ex-governador Antony Garotinho de ter recebido propina na ordem, e ele, a governadora Rosinha Garotinho, na ordem de 25 milhões. E o contrato da Odebrecht no município foi de acima de 1 bilhão naquele período. Essa denúncia ela não é nova, isso aí o processo é novo. Mas a denúncia, ela na verdade surgiu no âmbito de uma delação premiada de um executivo da Odebrecht, de um funcionário da construtora que cuidava do contrato com a prefeitura de Campos, e ele acusou na ocasião o ex-governador Antony Garotinho. Tem uma reportagem aqui no Portal Viu, na agência Fonte Exclusiva, porque ela detalha bem isso. Se a gente puder chegar a reportagem aqui, no caso eu chego aqui agora nela, já estou aqui chegando aqui a reportagem. E eu vou ler a reportagem porque ela traduz bem. Diz a reportagem da agência Fonte Exclusiva do Portal Viu. Os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Garotinho são alvos de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, envolvendo superfaturamento em contratos com a empresa Odebrecht no município de Campos dos Goytacazes. A empresa também foi denunciada e o processo tramita na 2ª Vara Cível da comarca de Campos. As irregularidades se referem aos contratos administrativos assinados entre o município e a construtora no programa habitacional Morar Feliz, em 2009 e 2014, durante o governo de Rosinha na prefeitura. A promotoria diz ter encontrado indícios de recebimento e pagamentos de propina, financiados com superfaturamento em obras dos contratos administrativos 306/2009, que é referente ao programa Morar Feliz 1, e o número 085/2013, do Morar Feliz 2. O superfaturamento teria se dado na ordem de 87 milhões. E o casal Garotinho teria recebido 25 milhões antes e durante a execução da obra. E o contrato total da empresa teria ultrapassado 1 bilhão. É o que diz aqui a denúncia do Ministério Público Estadual. E o que o Ministério Público pede? Ele pede a condenação de Antony Garotinho e de Rosinha por atos de improbidade administrativa e também o ressarcimento aos cofres públicos no valor de 112,566 milhões. Além da indisponibilidade dos bens. Na mesma ação, o Ministério Público pede a perda de cargos públicos, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou créditos, direto e indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. No caso aqui é créditos de bancos oficiais. Então esse é o pedido. A agência Fonte Exclusiva, ela tentou contato ontem com o ex-governador Antony Garotinho. A nossa produção também tentou contato com o ex-governador Antony Garotinho para que ele se manifestasse sobre essa acusação, mas não conseguiu contato e querendo até entrevistá-lo hoje para abordar, para falar sobre esse assunto, mas não conseguiu contato, não conseguiu êxito. Mas isso daí não é novo, porque em setembro de 2009, Garotinho e a Rosinha eles foram presos no âmbito da operação Secretum Domus. Foi uma operação da Polícia Federal. Tem uma reportagem aí também no Portal Viu. E essa operação ela foi deflagrada no Rio de Janeiro e em Campos, na ocasião, pelo mesmo Ministério Público Estadual. E na ocasião, essa denúncia ela foi apresentada pela MP e aceita pelo juiz da 2ª Vara Criminal da comarca de Campos. A Justiça acolheu a denúncia de que Garotinho teria recebido essa propina, Rosinha também, no valor de 25 milhões. Você confere as imagens aí que está nessa reportagem, é da operação, é no dia em que Garotinho foi libertado por meio de uma decisão do desembargador Ciro Darlan.
Tem áudio? Nós vamos soltar daqui a pouco, porque aí tem a declaração do Garotinho na ocasião, o que ele falou sobre isso, sobre esse episódio aqui, porque é o mesmo. Essa foi a operação que prendeu na ocasião. E agora o Ministério Público ofereceu a ação civil pública, com base nos elementos que foram colhidos no âmbito dessa operação. E no momento que deixava o presídio, essa é a reportagem aí que você está vendo na tela, da decisão judicial, o Garotinho, ele conversou, ele falou com a imprensa. Na ocasião ele falou o seguinte: se eu tivesse recebido propina, eu não estava morando de aluguel no bairro Flamengo, que ele mora no bairro Flamengo, no Rio de Janeiro. Isso aí é uma casa do conjunto habitacional, é uma das casas do Morar Feliz. Mas vamos soltar a reportagem aí, tem como? Tem áudio? Soltar a reportagem? Vamos soltar a reportagem para o que Garotinho falou na ocasião. Vamos lá. A Justiça do Rio concedeu habeas corpus aos ex-governadores Rosinha Mateus e Antony Garotinho. Eles ficaram presos por menos de 24 horas. Pela decisão do desembargador Ciro Darlan, os dois ficam proibidos de manter contato de qualquer tipo com as testemunhas, não podem sair do país sem autorização e devem entregar os passaportes. Eles ainda têm que se apresentar mensalmente. Ao sair da prisão, Garotinho disse que é perseguido. Eu fui o autor das denúncias no Ministério Público Federal contra Sérgio Cabral e todo aquele grupo, e que inclui também pessoas, né, de todas as esferas que não estão muito satisfeitas comigo. Rosinha e Antony Garotinho são acusados de superfaturar 2 programas de moradia popular firmados com a construtora Odebrecht em Campos dos Goitacazes, norte do estado do Rio, entre 2009 e 2016, período em que Rosinha foi prefeita da cidade. A estimativa do Ministério Público é que o prejuízo aos cofres públicos ultrapasse em 60 milhões de reais. Essa reportagem é da ocasião em que o Garotinho ele foi libertado, ele estava preso, ele com a Rosinha Garotinho, no âmbito da Operação Secretum Domus. Então foi uma decisão de primeira instância que determinou a prisão, o Ministério Público pediu a prisão preventiva deles, a Justiça em Campos acolheu, a segunda vara criminal acolheu, e o Garotinho e a Rosinha, eles impetraram um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça, foi julgado pelo desembargador Ciro Darlan, que acolheu as razões de defesa e, na ocasião, libertou o Garotinho e a Rosinha. No âmbito de toda essa confusão em Campos, que envolve as denúncias contra Garotinho, tem muitas outras implicações. Ali você tem uma briga de Garotinho com setores do judiciário local, com setores do Ministério Público local. Teve, desde que começou toda essa jornada, essa briga, no âmbito de todas essas operações, tudo isso aqui, nós tivemos um promotor que praticamente ele já não está hoje mais na cidade de Campos. Nós temos o caso de um juiz que depois, numa conversa de WhatsApp, ele, de certa forma, fez acusações contra o ministro do STF, Gilmar Mendes, em função de uma decisão também que favoreceu o Antony Garotinho. Então é um conjunto da obra assim, tão confuso, é uma confusão tão grande, que só mesmo se detendo, estudando bem para entender tudo isso. Mas a origem dessa acusação contra a Garotinho aqui se dá no âmbito de uma delação premiada de um executivo da Odebrecht, que ele disse que Garotinho recebia propina. Mas vamos aqui analisar qual é a dificuldade, é materializar esse tipo de acusação. Se Garotinho recebeu propina, tem que ter o dinheiro. Onde está o dinheiro da propina? Onde ele botou o dinheiro? Quem investiu o dinheiro? Qual foi o destino do dinheiro? Essa pessoa que diz ter entregue o dinheiro, filmou a entrega desse dinheiro, ele tem algum elemento de comprovado de convicção que pode atestar a entrega desse dinheiro? Tem algum depósito? Tem alguma coisa que fala, olha que eu passei em tal lugar, alguém viu, alguém filmou, o dinheiro foi em tal conta bancária? Porque sem a materialidade, fica o dito por não dito. Vai ficar o cara dizendo que entregou dinheiro, que deu 25 milhões, e 25 milhões é uma quantia razoável. Pressupõe-se que no período de 2009 até 2014, que é o período que se compreende esse episódio, essa propina, se é que ela existiu, ela foi repassada a conta-gotas. Mas ainda assim ele tem que ter alguma comprovação.
Porque senão fica fácil. Eu vou chegar, eu tenho raiva de alguém, eu fico com raiva, fico com bronca de alguém, vou lá e vou delatar, e vou falar que entreguei dinheiro. Longe aqui de querer defender quem quer que seja. Porque não tem nem procuração para isso. Mas é só a dificuldade que eu estou vendo em se materializar esse tipo de denúncia. E eu vejo uma dificuldade muito grande. Mas quero crer que o Ministério Público tenha encontrado elementos de convicção suficientes, tenha encontrado provas suficientes para fazer essa acusação. No caso superfaturamento, pode ser que o Ministério Público tenha calculado, tenha visto, tenha checado, tenha levantado que há superfaturamento. Mas daí concluir que a partir desse superfaturamento entregou propina com base no que o delator falou, eu vejo, a princípio, em tese, muita complicação em se comprovar isso. E há um episódio também, nessa questão da Odebrecht e Prefeitura de Campos, que isso terminou em litígio, porque a Prefeitura se negou. Me parece que a Prefeitura ficou devendo a Odebrecht. A Prefeitura não pagou a totalidade desse contrato à Odebrecht. Isso aí também seria um outro complicador. Estou falando aqui no que eu ouvi. Anteriormente do próprio Garotinho. Ele falando que a Prefeitura não pagou a totalidade do contrato e que a Odebrecht, inclusive, teria judicializado essa questão para receber. É o que eu não conheço, eu só ouvi dizendo, só ouvi falando. Então é uma situação assim muito complicada, é muito complexa, é muito polêmica. E essa denúncia, isso é uma ação civil pública, em que Garotinho agora apresenta as razões de defesa, mas o noticiário, o fato em si, ele cria um complicador, porque foi exatamente na semana em que Garotinho criava uma vaquinha virtual, ou alguém criava para Garotinho uma vaquinha virtual, para recolher doações, visando pagar uma multa de Garotinho que seria de R$700 mil. É isso o valor? Mas não era algo assim, em torno de R$700 mil? R$700 mil. Então foi lançada uma vaquinha virtual para recolher, para angariar contribuições visando pagar essa multa do Garotinho. Aí me cai uma denúncia agora, uma ação civil pública do Ministério Público, que fala no seguinte, que Garotinho teria recebido 25 milhões de propina da Odebrecht. Isso no mínimo afeta essa iniciativa, né? Essa campanha para arrecadar fundos para pagar a multa do Garotinho. Isso vai minar a atividade da vaquinha virtual.